Levítico capítulo 18. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Versículo 5. Após a queda do homem, a primeira impressão que Adão e Eva tiveram do pecado foi de sua nudez. Despidos das vestes da glória de Deus, o homem e sua mulher fizeram para si vestes com folhas de figueira, e ouvindo a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 8. A nudez causou-lhes a sensação de impotência diante de tal situação. Tiveram medo de apresentar-se daquela forma diante do Criador. Mas com que amor o Senhor lhes proveu a solução. Antes mesmo de criá-los, o plano já estava estabelecido através do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Ali no Éden, o primeiro sacrifício foi realizado e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Não podemos cobrir a nudez do pecado mediante nossos próprios esforços, mas Deus nos provê os vestidos da salvação. Aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. A nudez representa a condição vergonhosa do homem perante Deus, e os estatutos e juízos estabelecidos quanto aos casamentos ilícitos e uniões abomináveis revelam as bênçãos de Deus em cumpri-los e as consequências destrutivas em desobedecê-los. O Senhor instituiu uma lista de parentes como proibida para o matrimônio. Antes mesmo da entrada do pecado, Deus já havia estabelecido a união entre o homem e a mulher. O casamento heterogêneo e monogâmico foi instituído por Deus para ser uma bênção à humanidade, e o sexo planejado como uma bênção exclusiva para o uso sagrado dentro do casamento. O relato da vida dos personagens bíblicos que desobedeceram a estes princípios está escrito para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. O pecado deturpou a sexualidade humana de tal forma que, a respeito do que o Senhor disse, maldade é, o homem responde, é normal. O que antes causou grande vergonha no Éden, hoje é publicado em praça pública. Estamos de fato devendo e muito a Sodoma e Gomorra. Os povos que ainda habitavam em Canaã estavam contaminados com uniões abomináveis, e Deus precisava instruir o seu povo a fim de não praticarem nenhum dos costumes abomináveis que ali se praticavam. O incesto, a homossexualidade, a bestialidade, dentre outras práticas sexuais ilícitas e perversas diante de Deus, eram naturalmente aceitáveis entre os povos cananeus e praticadas em seus rituais pagãos. Os filhos de Israel estavam para entrar em terreno perigoso, e o Senhor precisava alertá-los e protegê-los. Seus estatutos e juízos não são imposições arbitrárias, mas um código de segurança. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Ainda moro em zona urbana, mas quanto mais os dias passam, mais me convenço de que o povo de Deus precisa sair das cidades. Está chegando o tempo, se é que já não chegou, em que os anjos do Senhor estão apelando, como fizeram com Ló,
de que os filhos de Deus abandonem o mais rápido possível os grandes centros. A demora de Ló lhe custou a perda de parte de sua família e de sua esposa e a gravidez abominável de suas filhas. A terra em que habitava tornou-se tão maligna que a homossexualidade era praticada em plena luz do dia. Estamos longe deste contexto, amados. Músicas, novelas, filmes e até desenhos animados incentivam nossas crianças e adolescentes a serem sexualmente ativos antes da hora, da forma que desejarem e com quem ou que desejarem. O mundo está testemunhando a desconstrução da família e do casamento e o surgimento de uma nova geração cujo pudor é ignorado e a moral zombada. Muitos carregam marcas de uma infância vivida em uma família que não era temente a Deus, ou de escolhas erradas que fizeram antes de conhecer ao Senhor. Todos nós, na verdade, possuímos marcas causadas pelo simples fato de existirmos. O pecado é letal e a terra se contaminou, e a menos que guardemos e andemos no caminho que o Senhor nos orienta a andar, carregaremos em nosso corpo e em nossa mente feridas que nos causarão traumas difíceis de esquecer. É desejo do Senhor que os seus filhos se mantenham puros, mas ainda que o pecado tenha nos causado manchas difíceis de limpar, ou que alguém tenha nos machucado, o Senhor nos prometeu: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, se quiserdes e me ouvirdes. Isaías capítulo 1, versículos 18 e 19. Ao que o Senhor chamou de abominável, sob a recorrente lembrança, eu sou o Senhor, não consideremos aceitável. Não é normal, é abominação. Não é natural, é confusão. A repetida declaração de Deus como Senhor declara sua autoridade em legislar sobre a sexualidade humana. Aquele que cobriu a nudez de nossos primeiros pais é o mesmo que deseja cobrir a nossa, não mais com vestimenta de peles de animais, mas com vestes de salvação e com um manto de justiça. Isaías capítulo 61, versículo 10. Não permita que o inimigo exponha a sua nudez, mas confiante nos méritos de Cristo Jesus, dele adquira a roupa da vitória. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, vestidos pelo Senhor da Glória. Rosana Garcia Barros.